Bom, então, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer, né, pelo convite, na pessoa aí do querido José Aparecido, que está aí nos bastidores, amigo muito querido, trabalhador muito dedicado. Nós gostaríamos de agradecer, então, pelo convite que nos foi feito. Também ao amigo Alexandre, que trouxe aqui as palavras iniciais, que nos recebeu com tanto carinho lá em 2017, em sua casa, quando tivemos a grata oportunidade de visitar a Oriflama e também o Caminheiros do Bem. Aliás, aproveitamos também a circunstância dessa data aí tão marcante, 3/4 de século, já 75 anos de serviço da Casa do Caminheiros do Bem, para deixar aqui os nossos votos de muita luz, de muito trabalho, de muita realização com Jesus e com Kardec, na seara da luz, na seara do bem. É tão belo podermos acompanhar, né, nas diversas cidades que já pudemos visitar, nas diversas casas que nós já pudemos conhecer, essas histórias, essas trajetórias dos pioneiros, como Alexandre bem frisou, a cidade de Oriflama, à época, nem o asfalto tinha ainda, mas já estava plantada ali a bandeira da doutrina espírita, a semente do Evangelho Redivivo já havia sido lançada naquele solo e também no solo dos corações. Então, essas histórias nos inspiram e ver mais uma casa espírita chegando a uma data marcante como essa, muito nos felicita e muito nos estimula também a cada um de nós, para que sigamos fazendo a parte que nos cabe, honrando o esforço de todos aqueles que nos antecederam. Diz Jesus, recordando lá os 10 mandamentos, para que honremos pai e mãe, e ele não se refere apenas aos pais e mães consanguíneos, certamente se refere também aos nossos pais e mães na fé, àqueles que nos antecederam, que se esforçaram, que se sacrificaram para que a mensagem espírita pudesse chegar até nós, pudesse fincar raízes no solo dessa pátria e pudesse também, ou pudéssemos, encontrar caminhos mais pavimentados, né, estruturados para que pudéssemos seguir com o trabalho. Então, ficam aqui os nossos parabéns para casa e para todos os trabalhadores encarnados e desencarnados do Caminheiros do Bem, casa essa que, inclusive, nos rememora também a casa que frequentamos aqui em São Carlos, que se chama Obreiros do Bem, né? Então, uma irmã aí de tarefa, de trabalho. E nós nos propusemos a refletir nesta noite sobre um tema que julgamos muito interessante, muito pertinente. Recentemente nós temos refletido um pouco mais acerca disso, que é sobre a vocação. Nós já temos, né, no mundo, algumas reflexões mais rotineiras e mais comuns nesse sentido, especialmente aí no campo das profissões, né, testes vocacionais e etc. Mas nós vamos buscar aqui trazer uma reflexão um pouco diferente, de uma perspectiva um pouco diferente acerca desse assunto, naturalmente considerando as realidades espirituais que a doutrina espírita nos revela. Então, é uma reflexão muito pertinente, porque justamente diz respeito à nossa caminhada, ao que estamos fazendo aqui, ao que viemos fazer aqui. Nós, como espíritas, sabemos, né? Viemos aí de um mundo espiritual, não fomos criados no ato da concepção, pelo contrário, temos toda uma trajetória, temos todo um passado, um pretérito de espíritos em jornada. Aqui estamos na matéria transitoriamente para determinadas realizações, para determinados caminhos, escolhas, testes, para que então sigamos como espíritos em jornada nessa infinita caminhada de ascensão em direção a Deus. O espírito sopra onde quer, não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Jesus, com essas palavras, nos fala dessa realidade da vida imortal, né? Nós não temos aí notícias muito claras do princípio de onde viemos, mas sabemos que viemos já do mundo espiritual, que temos toda uma trajetória, que no estudo de nós mesmos vamos também podendo identificar aspectos dessa trajetória pregressa e vislumbrar também esses horizontes tão vastos que o Espiritismo, o Evangelho vão nos abrir. O que nos aguarda é também incerto,
né, a não ser a meta final. Vamos semeando, vamos vivendo o presente, certos de que a colheita se fará segundo a sementeira. As circunstâncias, os detalhes, a vida há de nos revelar, mas nós sabemos que aquele que semeia haverá de ceifar, de colher segundo a sua sementeira. E sabemos que a boa sementeira certamente redundará em frutos doces e saborosos, de mais experiência, de mais paz e de mais luz. Então é nesse sentido que nós gostaríamos de conversar sobre esse tema, vocação, para que cada um de nós, pensando em si mesmo, né, no seu coração, na sua consciência, na intimidade de si mesmo, possa entender, encontrar essa sua vocação, esse seu caminho no mundo, a sua proposta de realização para essa presente existência. E para entendermos, então, a vocação à luz da doutrina espírita, a gente vai recorrer aí ao Livro dos Espíritos, algumas orientações de Emmanuel, num primeiro momento compreendendo que a vocação, num certo sentido, num certo aspecto, ela é uma decorrência natural de esforços, de caminhadas, de conquistas pretéritas, que se manifestam em nós na presente encarnação na forma de facilidades, de tendências, de determinadas habilidades que já demonstramos, que já encontramos em nós ou que se desenvolvem com uma certa facilidade, justamente porque são a expressão de determinadas conquistas pretéritas, né? O espírito que caminhou muito já no campo da arte, ou no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da educação, ele vai manifestar pendores, tendências dentro daquela área, dentro daquele campo. Existirão também circunstâncias em que, visando progredir em outras áreas, determinados desenvolvimentos do espírito, tendências, virão meio que abafados, nos dizem os espíritos, para que ele possa se focar em outros aspectos. Mas, de uma maneira geral, a gente vai encontrar nessas tendências já a expressão de caminhos pretéritos percorridos. É o que a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 16 do livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel vai falar justamente sobre a vocação. E ele começa o seu texto dizendo assim, que a vocação é a soma dos reflexos da experiência de outras vidas. Ele fala sobre isso também na questão 50 do livro Consolador, mas olha o que ele define para nós. É a soma dos reflexos da experiência, né, acumulada de outras vidas. Então, por isso a gente vê, às vezes, ou muitas vezes, esses espíritos que vão manifestar tamanha facilidade, tamanho desenvolvimento em determinadas áreas, em determinados campos de atuação. Então, essa, sem sombra de dúvidas, é uma parcela importante quando tratamos desse assunto vocação. Mas a vocação, ela não se resume apenas a isso. Há determinadas conquistas já efetuadas que nos impelem, ou que pelo menos nos chamam, nos convidam, nos estimulam a percorrer certos caminhos. Ela também tem uma outra parcela, ela tem também um outro aspecto que muitas vezes não é considerado nessa reflexão sobre a vocação. Porque se a gente vai ao próprio sentido, ou à própria origem da palavra vocação, ela vem do latim vocare, que significa chamar. Então, a vocação, ela tem aí também um aspecto de um chamado. Alguma voz, alguma força me chama a realizar determinadas coisas. Chamado esse que nem sempre vai estar associado apenas a caminhos já percorridos, a reflexos e tendências acumuladas, mas vai estar relacionada, essa vocação ou esse chamado, a projetos novos a serem efetuados, a determinadas realizações, a determinados convites da vida, das forças maiores da vida. Então há uma voz, existe um chamado aí que provém de alguma fonte que nos apresenta também rumos a seguir, desenvolvimentos a efetuar. É como se a vocação ela não dissesse respeito apenas ao passado, apenas a tendências que já trazemos, mas ela dissesse respeito também a um futuro de projetos e de realizações a serem efetuados, aos quais somos convidados, somos
chamados. E é justamente o que nós vamos ver na questão 270 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec vai conversar com os espíritos acerca das vocações. E os espíritos ali, eles vão apresentar duas parcelas formadoras da vocação. Uma, eles vão dizer, os progressos efetuados em existências anteriores, que é o que nós falávamos, né? Emmanuel nos definiu lá a somatória dessas experiências já acumuladas, que se traduzem em tendências, em facilidades, em habilidades. Mas eles dizem também que existe um outro fator definidor dessa vocação ou das vocações, que é o da escolha das provas. Ou seja, definições que o espírito assumiu antes de voltar para a experiência material, junto com seus benfeitores espirituais, que refletiam ali para ele, né, as orientações, os planos, os desígnios do mais alto. Ele então estabelece determinadas provas, determinadas realizações em campos que muitas vezes não são campos por ele já percorridos, não refletem experiências repetidas e recapituladas do pretérito, são novas linhas de ação necessárias, importantes para a sua evolução. E essa consciência, então, desses compromissos assumidos, fica gravada nele, fica registrada em seu mundo íntimo e se manifesta, então, na forma desse chamado, dessa vocação. Então é interessante a gente pensar que existe esse outro aspecto da vocação, ao qual muitas vezes não consideramos. É quando se fala de vocação no mundo, o teste vocacional, geralmente se pensa naquilo que o indivíduo já tem habilidades ali naquele campo, facilidades, mas não se pensa, às vezes, naquilo que ele sente que tem que fazer, que não necessariamente é algo já muito vivido por ele, ou experiências pretéritas, mas que ele sente, ele intui, que é um chamado, né, um dever, uma tarefa, uma realização, um compromisso, que ele sente que é um chamado. Isso também é vocação. Ele é chamado, ele sente esse chamado pelo alto, pela própria consciência, né, pela própria voz da consciência. É o que a gente vai ver, por exemplo, também no Livro dos Espíritos, mais uma vez, agora na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim aos benfeitores: qual o objetivo da encarnação? Ele não pergunta da reencarnação aqui, ele pergunta da encarnação, ou seja, por que que nós voltamos à matéria? Por que que nós viemos aqui, né, e temos vindo repetidas vezes à matéria? E os espíritos iniciam respondendo que Deus impõe a encarnação para nos fazer progredir, seguem na resposta e em determinado momento eles dizem assim: visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, olha que interessante isso. Suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É como se nós aqui, enquanto encarnados, ou em qualquer parte que venhamos a estar, mas especialmente aqui no mundo, enquanto encarnados, nós fôssemos diferentes notas dentro de um imenso concerto, regido pelo Criador da vida, pelo Supremo Maestro. Cada um de nós tem uma parte que nos toca a realizar dentro desse concerto. Então, o estarmos aqui, o voltarmos à matéria, vai envolver aí um chamado, uma vocação, para realizarmos, enquanto aqui estamos, determinadas orientações, desígnios divinos dentro desse concerto, né? Suportarmos a parte que nos toca na obra da criação. Suportarmos aí, não no sentido, eu tenho que suportar isso, né, naquela lamentação. Não, suportar no sentido de sermos, onde formos colocados por Deus, elementos de suporte, de sustentação. Pilares, estacas, mourões, né? Onde Deus nos colocar, para onde Deus nos chamar nessa vocação, fazermos ali o nosso melhor. Assim estaremos também atendendo
à nossa vocação. Não simplesmente seguindo, né, os caminhos daquilo que já nos chama mais atenção, daquilo que nos desperta mais o desejo, né, a vontade de fazer, mas também captando, percebendo esse chamado de Deus a determinadas realizações que por vezes serão difíceis, que por vezes, num primeiro momento, a gente vai querer relutar, mas que o nosso coração e a nossa consciência sentem, são a parte que nos toca nessa presente encarnação. A parte que nos cabe aí suportar, no sentido de dar suporte. Onde formos ali colocados, sermos essa estaca. No lar, num trabalho, numa experiência, sermos aqueles que cumprem a parte que lhes cabe, são notas harmoniosas nesse grande concerto regido pelo Criador. Então é esse outro aspecto de vocação que a gente queria destacar também. Não só aquele de seguir caminhos já percorridos, né, por facilidades e tal, mas também aprender a ouvir esse chamado, a entender onde somos chamados, convidados a atuar e agir, mesmo que aquilo, num primeiro momento, gere dificuldade, gere desafio, aprender a atender esse chamado consciencial. Porque isso vai refletir também, né, esses compromissos que nós assumimos antes de encarnar com os nossos benfeitores espirituais, que refletem muitas vezes para nós, que nos transmitem também recados e orientações ainda do mais alto, né, de benfeitores ainda mais adiantados que têm orientado os nossos destinos e que refletirão em última instância os desígnios divinos a nosso respeito. Então isso também é vocação, que vai representar ou que vai se fazer expressar em nossa vida por meio da voz da consciência, desse chamado interior. O próprio Kardec, no capítulo 5, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do esquecimento do passado, das nossas tendências e tal, em determinado momento ali, ele fala acerca da voz da consciência, e ele diz que a voz da consciência, ela engloba também as boas resoluções que nós tomamos no mundo espiritual. Então, a voz da consciência, ela também expressa essas resoluções que nós tomamos lá antes de encarnar, projetos, realizações, enfim, e que durante a nossa caminhada aqui, são essa voz interna nos chamando, que muitas vezes nós queremos resistir a ela, mas que ela nos diz intimamente, se fizermos suficiente silêncio para escutá-la, olha, ali é um compromisso, ali é um chamado. Por mais desafiador que nos pareça, você assumiu um compromisso ali. Então, esse aspecto da vocação, a gente precisa também aprender a entender. Não somente aquele que representa já habilidades ou facilidades, ou que nos traz alegria, ou aquilo que são os nossos gostos, mas também aquilo que representa compromissos assumidos, que se traduzem para nós nessa voz da consciência, como Kardec disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Voz da consciência que será também insuflada, digamos assim, pela orientação dos espíritos bondosos, dos nossos espíritos protetores. Como diz Kardec na questão 524 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala que os nossos espíritos protetores, eles fazem ressoar em nosso íntimo também essa voz da consciência. Ou seja, pelos seus conselhos, pelas suas inspirações, eles rememoram em nós, se estivermos suficientemente atentos, eles rememoram em nós os compromissos que foram assumidos. É como se trouxéssemos do mundo espiritual uma chama, que será a luz aí do nosso caminho, né? A luz a nos guiar em meio às sombras das experiências aqui materiais, em meio às sombras dos sentidos, nós temos essa luz que é a consciência a nos guiar, uma luz de discernimento. É como uma chama. Mas a gente precisa manter essa chama acesa. E como o fazemos? No processo de autoconhecimento, no processo de oração. São maneiras de darmos um novo sopro, né, de aumentarmos, alentarmos essa chama para que ela mantenha-se bem acesa e, portanto, clareando o nosso caminho. E os espíritos protetores também colaboram conosco nesse processo, insuflando, assoprando essa nossa consciência, essa voz da consciência que se faz ouvir
em nossa intimidade, recordando-nos desses compromissos assumidos no mundo espiritual. Então, olha que interessante esse aspecto. Essa vocação muitas vezes estará aí traduzida na voz da consciência, que nos diz, que nos conclama a tomar determinados caminhos, a assumir determinados compromissos, ainda que muitas vezes o nosso velho eu queira relutar, ainda que muitas vezes as acomodações e as paixões queiram nos arrastar para outros caminhos, repetindo experiências de desequilíbrio, de queda do pretérito. No íntimo, se soubermos escutar essa voz da consciência que nos rememora, né, esses aspectos dos nossos compromissos, a gente vai conseguir encontrar com mais clareza o nosso caminho por meio desse chamado, por meio dessa vocação. Mas se falamos de vocação, de voz, de chamado, estamos a falar também de ouvir, de escutar, para poder, então, captando essa voz, esse chamado, essa vocação, podemos seguir, né, vida afora por esses caminhos. Aplicar essas orientações dessa voz interior, que expressa em nós as boas resoluções tomadas no mundo espiritual, a voz dos nossos benfeitores, o chamado do Cristo em nós, a orientação divina em nós, a gente precisa ouvir essa voz, escutar. E aí, mais uma vez, recorrendo ao latim, escutar no latim é audire. E escutar com atenção, com foco, com anseio realmente de ouvir para entender, no latim é ob audire, de onde deriva a palavra obediência. Então, olha que interessante, fazemos aqui uma correlação entre obediência, que é escutar com atenção, e vocação, chamado, que é a proposta de realização que nos cabe com Jesus, com o Evangelho, com a nossa melhoria íntima, né, com os projetos que assumimos com a espiritualidade superior perante a nossa consciência. Para que eu bem possa captar essa vocação, encontrar o meu caminho, eu preciso aprender a escutar com atenção. O que significa dizer obedecer, ou seja, realizar, né, aplicar com fidelidade o Evangelho, as lições de Jesus em nossa vida. Porque é aí que eu vou ganhando intimidade com o Mestre. Eu vou ganhando profundidade na minha relação com Jesus e, naturalmente, com os meus benfeitores espirituais que o representam junto a mim. E assim eu consigo melhor escutá-lo. Assim eu consigo melhor discernir a sua orientação para os meus caminhos. Porque essa é a proposta de realização. Ouvir e aplicar com atenção o que Jesus, o que a doutrina espírita nos apresenta, para que tenhamos cada vez mais clara essa voz a nos conduzir, para que saibamos com mais clareza, cada dia mais, para onde essa bússola interna, né, mobilizada pelo magnetismo do Cristo e da espiritualidade superior, está a nos conduzir. Então a gente nos recorda aqui do próprio Emmanuel, na primeira mensagem que ele traz de comentário, um versículo do Novo Testamento, que está na revista Reformador, de novembro de 1940, em que ele traz uma mensagem muito bela, chamada Comungar com Deus. E ele tem uma frase ali, lapidar, que muito se aplica aqui ao nosso contexto. Ele diz assim: a fidelidade precede a comunhão. Então, a fidelidade ao Cristo, o obedecer, o aplicar o Evangelho, é que nos propicia mais comunhão, mais percepção do que Jesus está nos orientando a realizar, do que os nossos amigos espirituais estão dizendo para nós, estão nos chamando a fazer. Então, obedecer, aplicar fidelidade, precedendo a comunhão. Como Jesus diz em João 14, 23, por exemplo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu, meu Pai, viremos até ele, a esse discípulo, e faremos nele morada. O que Jesus está querendo dizer com isso? A fidelidade que precede ou que prepara mais intimidade. Né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Fidelidade, obediência. E eu e meu Pai viremos até ele e faremos nele morada. Ou seja, mais comunhão, mais intimidade, mais clareza de entendimento do chamado do alto,
da vocação divina a nosso respeito, da vocação do Cristo a nosso respeito. Então, essa é a ideia, como Jesus também expressa para nós no Evangelho, mais uma vez, no capítulo 10, quando ele fala do bom pastor e das ovelhas, ele dirá que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Em meio às várias vozes, em meio aos vários chamados do mundo, os chamados dos falsos profetas, sobretudo aqueles que vivem em nós, o falso profeta da ambição, o falso profeta do egoísmo, o falso profeta da vaidade, do orgulho, da mentira, esses falsos profetas que vivem no recesso de nosso ser, eles seguem nos chamando, as suas vozes seguem ecoando em nós. Um chama para cá, outro chama para lá, por caminhos bem distantes do caminho que nos compete seguir na presente existência, repetindo falsos caminhos já tão percorridos. Assim como existirão também as falsas vozes do mundo, do materialismo, do hedonismo, das falsas compreensões de liberdade, etc., etc., do consumismo, enfim, nós estamos cercados de vozes, de vocações, de chamados. Agora, cabe-nos identificar, em meio a todos esses, a vocação do Cristo, o chamado de Jesus, o bom pastor. Mas ele deixa claro que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E por quê? Por que a ovelha reconhece em meio a tantas vozes a voz do seu bom pastor? O cheiro do seu pastor? Por quê? Convivência, intimidade. Né? Tem até um videozinho que por vezes circula na internet que ilustra isso. Tem lá um rebanho de ovelhas, várias pessoas se aproximam, chamam, e elas nem dão atenção, mas de repente chega o pastor. Basta ele erguer a sua voz, que então todas elas se voltam para ele e caminham em sua direção. É convivência, é intimidade, é carinho, que as faz então habilitadas a discernir, em meio a todos os ruídos e vozes do mundo, aquela voz que é a de Jesus. Aquela voz que é a voz do bom pastor. E é o que nós precisamos. Ganhar intimidade com o Mestre. Como? Amando, servindo, obedecendo, ou seja, aplicando o Evangelho. A fidelidade que nos abre campo para a comunhão. O obaudire, né? O escutar com atenção, para então captarmos com mais clareza a vocação do Divino Mestre e do bom pastor. Daí a importância do esforço, da aplicação e da vivência do Evangelho, diariamente, para que não venhamos a ser enganados pelas falsas vozes em nós. Porque o próprio Emmanuel vai dizer, no livro Pensamento e Vida, mais uma vez, quando ele fala lá de vocação, que muitas vezes nós recebemos essas concessões divinas, né? Nós aplicamos indebitamente, nos apoderamos indebitamente dessas concessões divinas do Senhor para o jogo infeliz das nossas paixões desgovernadas, no louco propósito de nos antepormos a Deus. Ou seja, os recursos que a gente recebe, né, para cumprir, para realizar essa vocação, esse chamado, a gente antepõe as nossas paixões, os nossos desejos ao que o Criador, ao que o Cristo está nos convidando a realizar com aqueles recursos. E aí nós acabamos nos perder, por nos perder, por perder o contato com essa voz, com essa vocação. Por quê? Não buscamos o obaudire, não buscamos a obediência, a aplicação. Pelo contrário, nos antepomos ao Cristo, nos antepomos a Deus, querendo imprimir os nossos desejos, os nossos caprichos, ao invés de receber essa voz e cumpri-la em nossa caminhada. É o que os Espíritos vão destacar também para nós, lá no Livro dos Espíritos, quando tratam do assunto também na questão 862 do Livro dos Espíritos, eles vão tratar desse assunto, dizendo que muitas vezes a criatura se perde justamente porque, pela ambição, pela sua cobiça, ela toma por vocação o que não é senão o seu desejo de satisfazer certas paixões. Então, é o que Emmanuel está dizendo lá no Pensamento e Vida. A criatura deixa as suas paixões, a voz, o ruído, os gritos das suas paixões internamente abafarem, sobrepujarem a vocação do alto, e ela então toma por vocação o que são as velhas repetições do pretérito,
o que são as falsas vozes, os falsos profetas em nós. E aí ela se perde. E aí ela perde o seu rumo. Daí a importância da aplicação, da obediência, do obaldire, para que a vocação se faça cada vez mais claro, o rumo, o norte, cada vez mais bem delineado para a nossa caminhada. Porque, como nos diz Emmanuel mais uma vez, no livro Pensamento e Vida, cada espírito, no plano em que está, recebe determinada cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Mas muitas vezes nós subvertemos essa ordem e colocamos esses recursos não a serviço do alto ou desse chamado superior, mas sim a serviço das nossas paixões, dos chamados inferiores, né? Então, todos nós recebemos essa cota de recursos e esse chamado para engrandecer a obra divina, que é o que a gente viu lá na questão 132, a parte que nos toca na obra da criação. Mas muitas vezes a gente subverte a ordem dessa voz, não ouvimos a voz do bom pastor, ouvimos as falsas vozes, como Jesus trabalha lá no capítulo 10 do bom pastor, as falsas vozes dos mercenários, dos salteadores, que não querem o bem das ovelhas, tanto as que vivem em nós como aquelas que vivem fora de nós, e justamente por isso nos perdemos no meio do caminho, sem saber encontrar esse norte, esse rumo. Então, daí essa ideia da importância da aplicação, da fidelidade, da obediência para, então, ouvindo com atenção, recebermos essa voz e aplicarmos. É sair da caverna das ilusões, do império do nosso eu, para que, então, captemos com mais clareza o chamado do alto, a fim de que o cumpramos. Por isso, nós nos recordamos de uma orientação muito interessante que está lá no Gênesis, que sintetiza para nós o que é essa ideia da vocação, que é o caso de Abraão. Lá em Gênesis 12:1, quando Abraão é chamado, quando Abraão é vocacionado por Deus. Diz assim o Criador para Abraão: sai de tua terra, de tua parentela e de tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Se a gente pensar no sentido simbólico dessa expressão, nós temos aí a ideia do que é a vocação. Ela necessariamente envolve um sair de nós mesmos. Porque se ficarmos presos nesse reino do eu, meu, para mim, a minha alegria, a minha satisfação, os meus caprichos, não encontraremos a vocação do alto. Seguiremos, né, nesse caminho de labirintos dos velhos chamados dos falsos profetas. Para que eu possa discernir essa vocação do alto, tem que existir um movimento de saída de mim mesmo. Então, para que eu encontre a minha vocação, eu preciso estar disposto a sair do império obscuro ainda e tiranizante do eu, do egoísmo, do meu para mim. Eu não encontrarei a minha vocação se quiser apenas satisfação pessoal, se pensar apenas na minha realização, nas minhas conquistas. Eu encontrarei a minha vocação quando eu sair e me abrir para o serviço, para a realização. Porque então estarei apto a me entender como parte de um todo, a me entender como alguém que tem alguma coisa a realizar nesse todo, e que existem forças superiores orientando-nos a todos nesse processo. E que somente ouvindo essas forças superiores, o Cristo, os nossos benfeitores, é que nos encontraremos. Enquanto pensarmos o assunto vocação apenas nesse estreito círculo do eu, meu, eu quero, meu gozo, minha satisfação, não encontraremos os caminhos que precisamos seguir. Mas quando saímos da nossa terra, porque esse é o símbolo lá do chamado de Abraão, sai de tua terra, né? Egredere de terra tua, em latim, sai de tua terra, de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então a vocação, ela não é simplesmente fazer o que eu gosto, o que eu tenho habilidade, o que eu quero, o meu capricho. A vocação, nesse sentido maior, é fazer o que a minha consciência me impele a fazer, o que o Cristo me orienta a fazer, né? O que Deus me leva, me conduz por meio das circunstâncias a fazer, ainda que aquilo represente desafios, represente renúncias, represente deixar para trás acomodações, facilidades,
Esse é o caminho da vocação. Porque o indivíduo que vive muito ainda para si, né, querendo encontrar essa vocação que apenas o satisfaça aos seus gostos, apenas pensando na sua felicidade, mas não numa expansão de felicidade, ele não vai encontrar ainda vocação nesse sentido. É aquilo que Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O indivíduo que está pensando só em si, na sua satisfação, no seu gozo, perderá o rumo aí da sua vocação, do que de fato lhe cabe realizar. Agora, aquele que sai de si para servir, para amar, para auxiliar, ele acaba se encontrando. No serviço aos outros, acabamos nos encontrando. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por amor a mim e ao Evangelho, encontrá-la. Então, olha que sublime orientação de Jesus. É o que Deus está dizendo a Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, você está disposto a deixar os seus caprichos, as suas expectativas, os seus desejos para atender a orientação divina? Se você tiver, é então que você encontra verdadeiramente o rumo e a verdadeira felicidade. Agora, se você está pensando só na sua felicidade, só em si mesmo, você acaba perdendo a felicidade. Quando você esquece um pouquinho dela para servir, é então que você acaba encontrando a verdadeira felicidade. Quando você sai de si mesmo, dos seus pontos de vista, apenas do seu exclusivismo e tudo mais, é então que você acaba se encontrando no serviço aos semelhantes. Acaba encontrando a sua vocação, o seu chamado. Daí essa importância do obaudire, do obedecer, do servir, do aplicar, porque é então que a gente sai de nós mesmos, da velha caverna do eu, do velho círculo estreito das paixões e das ilusões, vamos para outras terras para as quais Deus nos conduz por meio do seu chamado, que se expressa na vida de várias formas, e é então nesse processo de saída de nós mesmos que acabamos por nos encontrar. E é tão interessante isso que na própria etimologia da palavra igreja, por exemplo, que era o nome dado às primeiras comunidades cristãs que Paulo ia fundando, por exemplo, as várias igrejas que ele fundou, a palavra grega eclesia, que é traduzida por igreja, qual é a sua tradução literal? Ek é uma preposição para fora. Eclesia é a conjugação do verbo em grego chamar. Então, igreja, né? Ou seja, o conjunto dos seguidores de Jesus são aqueles chamados para fora. Eclesia, chamados para fora. Seguir ao Cristo é sentir-se chamado diariamente para fora do reino do eu. Eu, meu, para mim, a minha felicidade, o meu gosto, as minhas facilidades, os meus anseios, para encontrarmos a terra dos outros, os outros corações, servir a essas outras terras, enriquecê-las de sementes, da água da vida. E é então que, saindo de nossa terra, a gente acaba por encontrar verdadeiramente a nós mesmos, encontrando essa vocação. Então é muito bonito esse chamado a Abraão, que se reflete também nesse próprio sentido da igreja, né? Sai para fora de ti, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é a vocação no sentido mais profundo. Nós não encontraremos o nosso rumo, o que viemos fazer aqui, enquanto estivermos pensando apenas em nos satisfazer, encontrar a felicidade só para nós. É esquecendo-nos um pouco, perdendo um pouco da nossa vida por amor ao Evangelho que acabamos por salvá-la, por encontrá-la, como Jesus nos diz. Esse é o sentido mais profundo, né? Mais sublime dessa vocação. Mas há ainda um outro aspecto para que possamos entender, captar a parte que nos toca dentro desse concerto, que é compreender que existe uma vocação soberana, né? O grande, o mais fundamental chamado, que alcança todos os espíritos que voltam à experiência terrestre. E quem vai nos falar a esse respeito é o apóstolo Paulo, que tem uma orientação lá no livro, na sua carta Filipenses, né, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, quando Paulo nos diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Então, olha que interessante essa expressão. Prossigo para o alvo, ou seja, o rumo, o norte. O que nós temos de fazer aqui é o alvo que a gente nunca pode perder de vista. É o rumo que a gente tem que ter ele sempre muito claro, né? Atendendo a esse chamado que orienta a bússola do nosso coração, a essa voz que nos aponta o rumo a seguir. Então, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que existe uma soberana vocação. Cada um de nós terá a sua vocação, o seu ministério, a sua tarefa aqui no mundo. Cada um vai ser levado por Deus a uma terra que ele vai mostrar, assim como ele mostrou a Abraão o que lhe cabia pela sua vocação, também ele nos chama a todos, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, renuncia um pouco ao esperar tanto, ao exigir tanto, ao querer tanto, ao apresentar tantas circunstâncias e vai à luta, vai ao serviço, coloca-se em abertura, sai de ti mesmo. E cada um nesse processo vai encontrando a sua vocação, que vai expressar, muitas vezes, facilidades, tendências que ele já traz do pretérito, que cada um de nós trazemos, mas também projetos assumidos no mundo espiritual, compromissos espirituais, que a voz da consciência vai nos alertando acerca deles. Cada um tem, então, a sua vocação nesse grande conjunto, né, de tarefas, de realização, que é a seara com o mestre. Acontece que existe uma soberana vocação, que é comum a todos nós. Existe um chamado na Terra que ecoa para todos. E que se a gente não estiver atento a esse chamado, a essa vocação, todas as outras estarão meio sem rumo, meio sem norte, meio sem claridade. Porque é essa soberana vocação que projeta luz sobre todas as demais. É o principal objetivo com o qual voltamos toda vez para a experiência material. E qual é essa soberana vocação? Diz o apóstolo Paulo. É a soberana vocação que Deus fez para a humanidade em Cristo Jesus. O que ele está dizendo, amigos? Que Jesus, a vivência do Evangelho em Jesus, é o maior chamado de Deus para a humanidade. É o maior objetivo que nos faz tornar e tornar outra vez a experiência material, e tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Porque todas as outras vocações, realizações a que somos chamados aqui, elas atendem, elas miram essa vocação. Aproximarmos-nos a cada dia mais da vivência do que Jesus nos apresentou no seu Evangelho. Da vivência plena, profunda, integral da lei divina. Essa é a vocação soberana. E somente à luz dela, somente tendo ela clara para nós, a vivência do amor, a vivência do bem, o sermos novas criaturas, à luz de Jesus, que é o nosso modelo e guia, somente tendo isso muito claro, esse alvo, é que as nossas demais vocações particulares, né, cada um de nós aí, essas vocações, elas serão bem entendidas. Somente à luz dessa soberana vocação. É o que Jesus também vai dizer no Evangelho, quando, lá no Sermão do Monte, ele diz assim: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Inclusive a orientação para o caminho, inclusive o norte a seguir, né? Inclusive o que fazer. Tudo mais lhe será acrescentado, desde que busquemos, antes de mais nada, o reino e a sua justiça. Ora, Jesus para nós é essa expressão do reino e da vivência da lei de justiça, amor e caridade. Então, buscando essa soberana vocação, avançarmos dia a dia, passo a passo, né, para estarmos cada vez mais juntos dele na aplicação do Evangelho, à luz desses esforços, é que então as nossas vocações se farão mais claras. O nosso programa de realizações na presente encarnação se fará mais claro. É mais uma vez retornar lá à ideia do obaudire, do obedecer, escutar com atenção para captar a vocação e bem realizá-la. Escutar com atenção o que Jesus nos orientou. Aplicar isso
para então encontrar com clareza os rumos a seguir. Quem me segue, dirá o Mestre, não andará em treva, porque terá a luz da vida. Então, dúvidas quanto ao fazer? Segue o Cristo. A resposta é Jesus. O futuro que nos espera é Jesus. Voltemos o nosso coração para Ele. Deixemos para trás o passado com seus equívocos, tropeços, misérias e ilusões e volvamos os nossos olhos para o sol espiritual, o sol moral que é Jesus, porque Ele é a resposta aos nossos anseios. Ele é o rumo para os nossos caminhos. Ele é a luz de nossos passos. Ele é a força para a nossa caminhada. Ele é a soberana vocação. É o chamado de Deus, é a carta de Deus para a humanidade terrestre. É isso que Paulo está dizendo. E a todos que buscam atender essa soberana vocação, naturalmente haverão de encontrar um prêmio. Como Paulo disse, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual o prêmio? Daquele que segue com Cristo. Comigo todo jugo é suave, todo fardo é leve. Aquele que me segue não andará em treva, porque terá a luz da vida. Então, qual é o prêmio daquele que se empenha por ouvir a vocação e aplicá-la, cumpri-la na vida? Luz, felicidade, paz, realização verdadeira. Porque ele saiu do reino do eu, ele saiu de si mesmo e foi com Jesus servir. Foi com Jesus atender ao chamado divino e por isso se encontrou. Ele, por amor do evangelho, não ficou ali querendo salvar a sua vida, a sua felicidade, pensando apenas em si. Ele se dispôs a, entre aspas, perder por amor ao evangelho, para então ganhar verdadeiramente a vida, a realização, a si mesmo. Essa é a grande ideia que Paulo está aqui querendo nos transmitir. Que Emmanuel vai comentar esse versículo no livro Vinha de Luz, capítulo 50, dizendo que justamente por isso, muitas vezes, a criatura se perde aqui na experiência material, porque ela perdeu o rumo do Cristo, seduzida por fugazes, interesses, seduzida por ilusões transitórias e efêmeras, a criatura perde esse norte, esse objetivo maior da encarnação, e aí fica buscando aqui e acolá algo que a possa satisfazer, sem realmente encontrar o rumo que deve seguir. Porque somente à luz desse entendimento, do esforço de trazer Jesus para a nossa vida, é que então tudo mais se clareia para a nossa caminhada. Aquele que caminha, o caminho se faz, se abre. Aquele que simplesmente espera e exige, ele não encontrará então o caminho. E é justamente isso, falando mais uma vez do apóstolo Paulo, que Emmanuel vai trazer para nós logo no prefácio do livro Paulo Estevam. Partindo do exemplo de Paulo, que foi vocacionado e atendeu a essa vocação, quando ele pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Não é a pergunta que muitas vezes nós fazemos? Não é o que a gente está buscando, o rumo, o norte, o que fazer, para onde ir? Buscando essa vocação, e Jesus diz assim para ele, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que fazer. Ora, essa frase de Jesus é muito similar ao que Abraão ouviu lá. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Levanta-te, sai aí de si mesmo, da acomodação, entra na cidade, ou seja, vai à luta, vai à convivência, vá servir, vai interagir, porque lá te será dito o que fazer. Vá à interação com outros corações, vá servir, porque então por meio deles as orientações chegarão. Por meio desse esforço por obedecer, por aplicar, você vai ouvir a vocação. É isso que Paulo escutou. E é isso que nos cabe entender. Por meio das circunstâncias, dos outros, Deus fala conosco. Deus nos orienta. Se a gente ficar simplesmente esperando, achando que só na meditação, ou só pensando naquilo que nos satisfaz e nos dá gosto de fazer, a gente vai encontrar os caminhos, esperaremos em vão. Mas se a gente vai a campo, se a gente entra na cidade, se a gente se levanta para o testemunho, então Deus, o Cristo, falam conosco e nos vocacionam no rumo certo a seguir. E aí no prefácio, então,
do livro Paulo Estevão, quando fala justamente disso, Emmanuel vai dizer assim: certo é que o inovidável tecelão tinha o seu ministério divino, mas qual de nós estará na terra sem o ministério de Deus? Em outras palavras, qual de nós não terá aí uma vocação divina no mundo? Nós não lemos lá a questão 132? Cada espírito tem uma parte que ele toca. Emmanuel não nos falou no Pensamento em Vida 16? Cada espírito no plano em que está recebe uma cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la? Pois bem, todos nós temos um ministério, todos nós temos uma vocação. Mas ele prossegue. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, ou seja, que não sabe, que não tem informação, mas ele responde, ele prossegue. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Por quê? Eu não quero atender ao chamado divino, eu quero fazer com que o meu chamado se anteponha ao divino. Que as vozes das minhas paixões se anteponham ao que o Cristo nos propõe. É o que a gente falou lá do Emmanuel. A gente, no louco propósito de nos antepormos a Deus, a gente converte as nossas paixões em falsas vocações, que os Espíritos reforçam para nós na questão 862. Pelo contrário, se nós saímos de nós mesmos, abrimos mão aí de tantas exigências, de tantos caprichos, para entender e buscar o que o Cristo propõe e espera de nós, aí nós encontramos. Por que muitas vezes não achamos essa vocação? Porque estamos ainda muito autocentrados, porque ainda não nos dispusemos a essa abertura do servir, quando então Jesus se faz ouvir com mais clareza em nossa intimidade, em nosso coração. É isso que ele está dizendo. Ignorância, desatenção e capricho pernicioso é o que muitas vezes nos impede de identificar esse ministério, essa nossa tarefa. Aí mais adiante ele prossegue. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério às vezes chega de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado, ou seja, à vocação generosa do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, prossegue aqui Emmanuel. E se Paulo avulta assim para nós, é porque ele ouviu, negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus até o fim dos seus dias, até o fim da sua tarefa. É o que ele descreveu para nós. Porque Paulo conseguiu realizar tanto, caminhar com tanta segurança e fortaleza, porque ele prosseguia para o alvo. Ele tinha bem clara qual é essa soberana vocação, qual é esse esforço maior que ilumina tudo o que venhamos então a fazer na vida. E naturalmente ele encontrou o prêmio dessa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como ele mesmo irá dizer, na sua última carta, já ao final da sua tarefa, a segunda carta a Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Desde já, a coroa da vida me está reservada, coroa que o Senhor me entregará naquele dia. Por quê? Buscando esse alvo com tanta clareza, fazer do Cristo a sua vida, ver em Jesus as respostas fundamentais e o grande chamado, por trazê-lo cada vez mais para si, os seus traços, imprimi-lo em si, o Cristo a viver em nós, então todos os caminhos foram se abrindo, ele foi encontrando o rumo, o norte, para todas as realizações que lhe competiam efetuar. E por isso foi tão vitorioso e esse exemplo que hoje admiramos. Então, amigos, ao meditar sobre a nossa vocação nesta vida, mais do que pensar naquilo que nos satisfaz, naquilo que nos dá gosto, pensemos antes em servir, em sair de nós, para que então venhamos efetivamente encontrar com Jesus a alegria de servir, a realização verdadeira da vida e a felicidade perene que só existirá no cumprimento dessa vocação divina para cada um de nós, e não na expressão das nossas velhas paixões, dos nossos velhos caprichos de tanto tempo. Que saibamos ouvir a voz do bom pastor em nós, sair de nossa terra e nos encaminhar para a terra que Deus nos conduzir, certamente para ali podermos florescer e frutificar os frutos saborosos
e dadivosos da vida, cumprindo bem a tarefa que nos coube na presente existência. Que o Mestre abençoe e inspire a cada um de vocês em sua jornada muita luz e muita paz na caminhada.